Olá, estamos começando mais um episódio do Religare Conhecimento e Religião. No programa de hoje nós vamos falar sobre Frei Damião Bozano, cuja trajetória é um marco do catolicismo popular sertanejo do Nordeste brasileiro. Eu recebo hoje no Religare João Everton da Cruz, doutor em Ciências da Religião pela PUC Minas. João Everton, uma alegria enorme receber você aqui no programa de hoje para falar de um tema tão importante, tão caro para você. Olá, Flávio. Tudo bem? É uma alegria estar aqui na TV Horizonte. Bem, descubra o mundo da cultura religiosa com o Religare Conhecimento e Religião. Nós estamos no YouTube, estamos nas principais plataformas de podcast. Para você encontrar o nosso conteúdo, você digita lá, @Religare Conhecimento e Religião, tudo junto, sem acento. Isso levará você diretamente para os nossos canais. Mas não fique aí não, inscreva-se em nossos canais para receber atualizações das nossas últimas entrevistas. Acompanhe os nossos episódios, curta o que você achar interessante, o mais importante, compartilhe o nosso conteúdo. Ajude-nos a conquistar, a construir uma comunidade de pessoas conectadas pelo Religare Conhecimento e Religião, onde a curiosidade encontra a sabedoria. João Everton, certamente não estamos falando de um desconhecido, mas vale a pena a gente começar por uma apresentação. Quem foi Frei Damião? Ele nasceu Pio Gianotti, no dia 5 de novembro de 1898, no vilarejo denominado Bozano, da província de Lucca, na cidade de Massarossa, na Itália. Um frei capuchinho, participou da Primeira Guerra, em 1914, por isso ele interrompeu seus estudos religiosos com os capuchinhos. Depois, à conclusão da guerra, ele retorna para os capuchinhos, dando continuidade aos seus estudos. Doutorou-se pela Gregoriana, fez direito canônico, teologia dogmática, e foi vice-mestre de noviços no convento dos capuchinhos na cidade de Massa Carrara, na Itália. Depois retornou para Lucca, lá no convento também dos capuchinhos, e lá ele atuou como professor. E em 1931, precisamente no dia 28 de maio de 1931, aos 33 anos, ele e mais 2 capuchinhos chegam em Pernambuco para uma missão de Lucca, porque a missão de Pernambuco tinha uma custódia aí de Lucca na Itália, professor Flávio. E essa chegada dele foi sem retorno para a Europa, daí em diante ele passou a viver no Brasil. Por mais de 60 anos. Por mais de 60 anos ele andou, foi um grande andarilho. Ele e o secretário dele, Frei Fernando Rossi, eles tinham uma agenda, eles tinham um esquema de missão pronta. Então terminavam a missão de 9 dias naquela região, naquela cidade. Era uma espécie de festa na região, quando chegava Frei Damião nas Santas Missões. Todos acorriam para vê-lo, para tocá-lo. João Everton, como é que é a relação entre esse catolicismo, que é o da formação do Frei Damião, e o catolicismo que ele encontrou no Nordeste brasileiro? Houve algum choque? Houve uma abertura? Enfim, como é que se deu isso? Eu diria, fazendo uma introdução, uma breve introdução, eu diria, Flávio, que a vida e a obra missionária de Frei Damião são campos plurais e ricos de possibilidades em análises. Ele foi um grande missionário, mas eu, por exemplo, na minha pesquisa, o tratei dentro de uma linhagem de conselheiros do Nordeste, tipicamente de um catolicismo popular sertanejo, ao norte do Rio São Francisco.
no semiárido. Ali é a geografia de atuação dos grandes beatos, das beatas, dessa tradição de um catolicismo popular sertanejo que corresponde a uma tradição oral que vai passando de filho para filho. Então, ao pesquisar Frei Damião, enxergamos a sua própria formação na Gregoriana de Roma, trazendo ali um catolicismo tridentino. Ao aplicar essa identidade tridentina, no caso do Frei Damião, não significa que seja um ponto menor, algo, diria, pejorativo. Não. Deu certo, porque era aquela formação mais rígida, né? Mais fechada, conservadora, acompanhando, né, a questão dos vícios, acompanhando as jogatinas, os conflitos entre famílias no sertão. E Frei Damião, ele cumpria, porque durante a pesquisa, nós identificamos que, apesar dessa figura tão simples, que é a figura do conselheiro, ela tem uma origem, uma ancestralidade dos povos ameríndios. E durante a pesquisa também, Flávio, foi identificado uma historiografia devocional que denomina o padre Ibiapina como essa matriz geradora de novos conselheiros do Nordeste. Sim, eu queria aproveitar para... Perdão. Eu queria aproveitar para a gente compreender o que você está dizendo. O que é essa linhagem de conselheiros, beatos, beatas? Qual que é o perfil? Oralidade, sim, proximidade com a comunidade, oralidades, né? Sempre dá oralidade. E porque a ideia da romanização do catolicismo no Brasil e no Nordeste era uma ênfase nos sacramentos. No catolicismo popular, os sacramentos são esvaziados, não há tanta importância. E sim, o que vai acontecer comigo amanhã? Diante da seca, diante, né, dos conflitos entre família no Nordeste, a fome, o grande latifúndio. Então, o conselheiro, primeiro que a tradição do catolicismo no Nordeste é de beatos e conselheiros, né? Fruto do padre Ibiapina. Então, é uma geração que vai passando para outra geração, no substrato religioso. Eu estou indo para São Paulo, por exemplo. Você já conversou com Frei Damião? Se vai dar certo? Por que você não vai conversar com ele? Não vai pedir um conselho a ele? Até ele possa até lhe abençoar. Sim, sim. Tem uma filha para casar, por exemplo. Será que vai dar certo casar com aquele homem? Ou a menina com aquele rapaz? Enfim. Vamos perguntar a Frei Damião. Então, Frei Damião é esse conselheiro que vem dessa tradição dos povos do Lírio e do Quilombo e também dos povos originários, dos povos indígenas. Sim. E assim, ele é um dos conselheiros. Há outros. Nós denominamos ele como derradeiro. Ah, sim. Dessa linhagem, dessa estipe de conselheiros. Numa sequência, Flávio, de Padre Ibiapina, o próprio Beato, Antônio Conselheiro, que virou a Guerra de Canudos. Sim. O Padre Cícero e derradeiro, Frei Damião. Frei Damião. Para o devoto, Frei Damião está colado no Padre Cícero. Por quê? Porque quando ele chegou aqui em 31, Flávio Serra, em 34 faleceu o Padre Cícero. 3 anos depois da chegada dele, sim. O Padre Cícero morreu. Então, as pessoas transferiram, olha, Padre Cícero não morreu, deixou Frei Damião no lugar. Isso assim,
todo mundo, por uma boca só. Sei, sei, sei. Eu fiz isso lá no mestrado, em 2009, a pedido do Pedro Ribeiro, que eu fizesse uma caminhada de Sergipe com os romeiros até o Juazeiro do Norte, para que eu pudesse perceber isso que eu estou falando. E, de fato, não, quem disse que o Padre Cícero morreu? Dentro do catolicismo popular, eles falam, inclusive, de reencarnação. O Padre Cícero foi reencarnado, né, na figura do Frei Damião. Mas a imagem performática dele é genial, né? Crucifixo na cintura de São Francisco, terço na mão, o sino na outra, o hábito marrom desgastado, corcunda, as sandálias franciscanas. Então ali é o poverello, né? Sim. O pobrezinho, aquele... Frei Damião como um conselheiro. O impacto da atuação do Frei Damião no meio político. O que é que você encontrou, o que é que você destaca, né, dessa inserção política do Frei Damião como um conselheiro? Flávio, intensificou, depois do Concílio Vaticano II, 62 a 65, intensificou um conflito com relação às missões de Frei Damião. Porque alguns presbíteros, alguns bispos da região do Nordeste o identificaram que ele já estava ultrapassado e que se precisava fazer uma renovação, na catequese, nas pastorais, nas missões populares. Então, Frei Damião foi aconselhado por carta a não mais ir às missões. Porque muitos políticos de cunho conservador, instrumentalizavam, usavam Frei Damião como instrumento de poder. Então, os bispos da região, você veja que Frei Damião conviveu no mesmo tempo com o Dom Helder Câmara, com José Comblan, que é ligado a uma teologia mais encarnada. Então, esse conflito, ele foi, assim, inevitável. Dom José Vicente Matos, um bispo do Crato, né, o proibiu ele de missionar naquela região, por 2 vezes. Mas o Frei Damião, ele não se importava muito com isso. Ele começava a rir. E, inclusive, ele, em entrevista com os alunos do ITER, Instituto de Teologia do Recife, através de uma pesquisa de Abdalás de Moura, ao ser entrevistado por aqueles estudantes, o Frei Damião sempre ria, dizia: vocês fiquem com a teologia de vocês, que eu fico com a minha teologia que o povo gosta. Então, você veja que multidões o acompanhavam, né? Os devotos, os camponeses, lavradores, pequenos comerciantes. Em todas as cidades, praticamente, do Nordeste, sobretudo no semiárido, no sertão, existe uma imagem de Frei Damião. Está lá, né, como totem, né, desses devotos, desses romeiros. Então é isso, Flávio. Sim, sim, sim. Pensando aqui, como é que ele foi interpretado? Né? Como é que a historiografia, né? Como é que a ciência da religião, como é que os setores da teologia, né, interpretaram Frei Damião? Sempre como essa figura conservadora, tridentina, ou do catolicismo popular, sertanejo? Como é? Como foi a recepção? Como tem sido, né? Como eu falei
no início do primeiro bloco. Ele é um campo rico de possibilidades, é como uma espécie de mosaico, Sei. de um poliedro. E, inclusive, há também essa ambiguidade dele, né? Há uma ambiguidade em Frei Damião. E há várias interpretações, né? Há várias interpretações. Quando você pesquisa, por exemplo, pessoas que têm uma caminhada na educação, na pesquisa, faz uma separação. Frei Damião é Frei Damião, Padre Cícero é Padre Cícero. Já outros não, diz, não, não é isso. Na historiografia devocional, se coloca como ele é uma sequência. Ele é uma sequência dessa linhagem, dessa estirpe de conselheiros. O Eduardo de Ataí, um sociólogo nordestino, ele fala dessa estirpe de conselheiros, que tem como gerador o padre Biapina, que era um andarilho. É claro que há semelhanças e dessemelhanças entre eles. O padre Biapina era peregrino. O beato, Antônio Conselheiro, que não fazia parte do clero, era um simples beato, ele andou, perambulou pela Bahia, Sergipe, Ceará, Pernambuco, como beato. Mas quando ele se fixou em Canudos, no sertão da Bahia, o povo denominou de Antônio, o Conselheiro. O padre Cícero já era um conselheiro fixo, sobretudo quando ele foi suspenso de ordem, Flávio Sena. Quando o padre Cícero foi suspenso de ordem, ele não podia mais administrar os sacramentos, que era aquele projeto da romanização do catolicismo no Brasil, que é de 1858. Então, esse processo de romanização, o padre Cícero, que foi suspenso, começou então a dar conselhos da janela da sua casa, para aquelas pessoas que iam à procura. Já o Frei Damião, ele era também andarilho, ele saía de uma missão para outra. Ele não ouvia rádio, não via televisão, não lia jornal. Era um abnegado. Ele saía de uma missão e ele não era de paróquia, ele não tinha uma paróquia na sua responsabilidade, não sentava para discutir a catequese. E como é que era a relação dele com a ordem franciscana? Os capuchinhos, né? Eles, Com os capuchinhos. sim, eles apoiavam? Isso. Há um exemplo típico, que eu acho que serve para ilustrar essa sua indagação, que foi a amizade dele com o Fernando Collor de Mello. Na eleição do Fernando Collor de Mello, em 1998, né, se não me engano, 97, contra o Lula, o Frei Damião subia em palanque, andava com o Collor. E quando o Collor foi eleito, ele fez uma promessa do Frei Damião celebrar uma missa em Maceió, na igreja São José Operário, a pedido do Collor. E ele já estava bem velhinho, a sua residência era ali na Penha, em Recife. E mesmo com a proibição do provincial, que era o Frei Chico, na época, né? Frei Chico nosso aqui, de Belo Horizonte? Frei Chico aqui do Nordeste. Do Nordeste, porque aqui nós temos o Frei Chico aqui também, não? O Frei Chico Capuchinho, aqui do Nordeste. Sim. Em entrevista com ele me passa essa informação. Nós aconselhamos ao Frei Damião e ao Frei Fernando Rossi, que era o secretário dele, para não ir nessa missa, porque ele estava sendo muito usado, né, politicamente, instrumentalizado politicamente.
Então, os capuchinhos tinham esse cuidado. Tinha esse zelo e tinha esse cuidado. Mas não era consenso entre eles, a gente percebia que não era consenso, Sim. Flávio. E como é que está a Mas, situação? pela hierarquia, a hierarquia era muito vigilante com relação a isso. Sim. Como é que está hoje? Qual que é a posição dele no âmbito da comunidade católica, do catolicismo sertanejo nordestino? Ele é um bem-aventurado, né? Ele já é um bem-aventurado, estão aguardando um milagre para a canonização. Essa é a E ele posição. continua vivo, né, Flávio? Ele continua muito vivo. Há uma devoção muito forte, né? Sobretudo em pequenas cidades, pequenas e médias cidades do interior do Nordeste. Entendi. Muito bem. João Everton, eu quero agradecer pela sua participação aqui, cumprimentar pela sua pesquisa, pela sua trajetória. Me orgulho muito da nossa amizade, dos tempos, né, desde quando nós começamos o programa de pós-graduação em Ciência da Religião. Me lembro da sua presença, que na PUC Minas já era de muitos anos atrás, né? Depois eu fui saber da sua história aqui com a PUC Minas. Então, é motivo de muita alegria, é um momento muito especial ter você aqui no Religar e fazendo parte de toda essa trajetória, sendo você quem é, estudando o que estuda. Deixo um abraço para você e a gratidão pela sua participação aqui. E nós chegamos ao fim de mais um episódio do Religar e Conhecimento e Religião. Gostaríamos de lembrar que somos um projeto de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. E se você deseja saber sobre o que nós fazemos, as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, você pode visitar o nosso site que está em pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado a você por nos acompanhar. Muito obrigado à nossa equipe, porque através dela nós chegamos até você. Estaremos de volta na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.